Boa tarde, Darcy. Todas as propriedades rurais do país precisam ser cadastradas no Sistema Eletrônico do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Quem vai explicar os detalhes desse cadastro é o assessor técnico do Sistema Farsul. Eduardo Condorelli, boa tarde. Por que é necessário esse cadastro e como que funciona? Bom, na verdade, o Cadastro Ambiental Rural ele é obrigatório desde 2012. A Lei Federal, o novo Código Florestal Federal, prevê a sua obrigatoriedade para todos os imóveis rurais do país, propriedades ou posses rurais. E a partir da data de implantação, o que aconteceu em maio de 2014, os produtores teriam um prazo total de até 2 anos para o preenchimento. Isso, então, ocorrerá até 6 de maio de 2016, quando todos têm esta obrigação junto aos órgãos ambientais estaduais e federal. O produtor rural, ele consegue fazer esse cadastro no sistema eletrônico sozinho? Olha, com um simples bom senso, e com um simples conhecimento da vida rural, nós acreditamos que não. É necessário que o produtor busque, se ele pretende fazer sozinho o cadastro, que ele busque um conhecimento técnico mínimo, porque, na verdade, a maior dificuldade do produtor está em entender a terminologia, as palavras e as definições que a lei traz dentro de si para que possa fazer a informação de maneira correta. Ou seja, nós temos uma dificuldade maior justamente quando o produtor imagina o cadastro lhe pedir para indicar onde estão as suas nascentes da propriedade e os seus olhos d'água e o produtor não saber efetivamente a diferença técnica entre as duas coisas. Portanto, é importante que o produtor venha buscar esse conhecimento e por isso que no Sistema Farsul nós temos, através do nosso Senar, os cursos de qualificação, de capacitação que são oferecidos a todos os produtores e trabalhadores rurais. Agora, a lei não obriga a contratação de ninguém. Aqueles que entenderem que não pretendem adquirir este conhecimento ou não acham que são capazes de lidar com o computador, já que o cadastro é eletrônico e moderno, estes produtores, eles podem sim contratar profissionais de forma particular ou buscar, dentro das limitações que o poder público sempre tem, algum suporte junto à Prefeitura, a Emater, o Governo do Estado, até mesmo o Governo Federal, lembrando que, obviamente, o Estado sempre tem um pouco mais de dificuldade, porque nós estamos falando de uma obrigação que é para todos os produtores rurais do país. A nascente, como o próprio nome já sugere, ela dá sempre origem a um curso d'água. A água brota do subsolo, do aquífero ou do subsolo, do lençol freático, e ela sempre tem escorrimento, ela sempre permite que se forme uma pequena nascente, um pequeno filete de água que dará origem mais adiante a um curso d'água. O olho d'água não. Necessariamente a água do olho d'água pode brotar de forma perene ou pulsante, intermitente, às vezes sim, às vezes não, mas a água não sai daquele lugar, ela fica por ali. Então, esses detalhes técnicos é que fazem com que o produtor precise saber a diferença entre as duas coisas. Outra dúvida que sempre surge, já ouvi diversas vezes, é a questão da reserva legal e a área de preservação permanente. Qual a diferença entre essas duas denominações, assessor? Bom, na verdade, as áreas de preservação permanente, elas têm um lugar específico para acontecer na propriedade. As áreas de preservação permanente, elas se destinam à preservação dos recursos hídricos ou da contenção e da prevenção da erosão do solo. Portanto, elas estão sempre localizadas na volta de uma nascente, na volta de um olho d'água, nas margens de um curso d'água, de um rio, de um arroio, de uma sanga, ou numa encosta com mais de 45 graus de inclinação. Portanto, ela tem um lugar específico da propriedade para acontecer, a área de preservação permanente, porque ela tem uma função muito específica e ela depende de onde está o rio para que ela seja colocada aos lados. Já a reserva legal, a função é de preservação da biodiversidade, da fauna e da flora de uma determinada região. Portanto, ela não tem um lugar específico para acontecer, tanto que a sua indicação, caso seja necessária em algum determinado imóvel, ela é combinada com o órgão ambiental. O produtor sugere um lugar e o órgão ambiental concorda ou não com aquele lugar. Portanto, nesse já há um pouco mais de flexibilidade em relação à busca do lugar do imóvel, que seria o ideal ou o menos prejudicial para ambos os lados, no sentido de sua localização. Obrigatoriedade, então, fazer o cadastro. Há algum ganho para o produtor rural?
Olha, na verdade, a gente entende quando o produtor enxerga, né? Quando o produtor, e aí nós estamos falando, importante também, é um cadastro de imóveis rurais, portanto, todos os produtores, sejam eles proprietários ou posseiros, são obrigados a fazer este cadastro. Quando nós falamos e olhamos o cadastro por si só, nós enxergamos apenas mais uma burocracia do poder público, né? Olhamos, poxa, mais um cadastro, né? Na verdade, o novo Código Florestal traz uma série de situações diferenciadas aos produtores rurais, principalmente de regiões historicamente mais antigas na ocupação do território, como a nossa, como o estado do Rio Grande do Sul, que tem produção agropecuária formal há quase 300 anos, bem dizer. Portanto, essas situações históricas que são contempladas com algum diferencial no tratar da lei, ela precisa ser apresentada ao poder público de alguma maneira. O produtor precisa poder contar a sua história ao poder público para que dele sejam exigidas situações diferentes daqueles, por exemplo, de uma propriedade 0 quilômetro na floresta amazônica. Portanto, para que isso possa acontecer, para que o produtor possa fazer uso dos seus direitos diferenciados, ele precisa se apresentar ao governo. E para isso se cria, então, o Cadastro Ambiental Rural. Como sabemos, muitas das lavouras de arroz, como claro o senhor citou agora, são cultivadas muito próximos dos rios, açudes, nascentes. Como vão ficar esses produtores após ter feito o cadastro? Vão ficar impossibilitados ou talvez isso acabe gerando alguma multa? Não, multa não, né? Nós estamos todos num momento na história do Brasil em que há uma parada em relação à história, à ocupação histórica de áreas que deveriam ser protegidas. A legislação foi alterada muitas vezes nas últimas décadas, muitas vezes o produtor estava numa situação regular e foi colocado na irregularidade, mesmo que não tenha mexido 1 centímetro da sua lavoura. Portanto, nós estamos num grande momento de regularização ambiental. Como eu disse anteriormente, as regiões que têm uma história maior na ocupação do território, elas têm um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado, ele varia não só com a idade com que, por exemplo, uma lavoura de arroz pode estar, ou seja, a época em que ele chegou naquele território, bem como também varia conforme o tamanho da propriedade. Portanto, nós temos ali uma série de regras que nós chamamos transitórias, que aí não é a regra máxima, mas que são regras que permitem que haja algum tipo de manutenção, mesmo que a área, na regra máxima, se diga deve ser protegida. Mas em função da história daquela lavoura, em função do tamanho deste produtor, do seu poder aquisitivo, etc., bom, a ele é dado ou não o direito de continuar na área preservada, ou o direito de continuar em metade dela, ou continuar em menos da metade. Portanto, há uma série de variações que devem ser levadas em consideração. Mas, certamente, pelo que nós temos caminhado em todo o Brasil, e em particular no Rio Grande do Sul, o que se observa é que há uma aceitação por parte também, não só dos órgãos ambientais, como entendendo como razoável a oferta daquilo que os produtores podem oferecer ao meio ambiente, bem como também por parte dos setores, das entidades ligadas à produção, que entendem que é importante todos terem uma parcela de sacrifício em favor do meio ambiente e que esta que parece estar no Código Florestal nos parece, num primeiro momento, razoável também pela ótica do setor produtivo. Lembrando, claro, que o cadastro deve ser feito até maio, antes, né, de maio de 2016. Sim, o cadastro, nós temos um prazo até 6 de maio de 2016. Existe uma discussão jurídica se todos esses direitos, em função da história, vão continuar valendo uma vez que se encerre o prazo do cadastro. Nós gostaríamos nem de discutir isso, nós gostaríamos de acreditar que nós temos condições de terminar até 6 de maio o cadastro. A gente sugere aos produtores que não deixem para a última hora. Nós estamos falando de uma plataforma de computador. Rio Grande do Sul, só o nosso estado, são 441 mil cadastros para serem feitos. Fizemos pouco mais de 40 mil até agora. O Brasil inteiro são 5.200.000 cadastros. Tudo isso vai para um único provedor de computador em Brasília, portanto, a chance de haver um trânsito de informações, a chance de haver uma acumulação e o processador não dá conta, ou seja, alguém acabar perdendo prazo, não por conta de ter feito seu cadastro, mas por conta de ter deixado para juntar com mais 1 ou 2 ou 3 milhões de cadastros no último mês. Então, nós estamos sugerindo que as pessoas já comecem a se preocupar com esse assunto. Rio Grande do Sul já tem um cadastro estadual, o cadastro do Rio Grande do Sul é plenamente adaptado à realidade do estado. Regiões como esta, que na verdade se incluem no bioma Pampa, já estão contempladas na forma de cadastrar, com a sua situação diferenciada totalmente atendida. Portanto, é importante que o produtor já comece a fazer isso desde já.
não terão acesso a crédito agrícola os produtores que não tiverem o recibo de entrega do CAR. Eles não tiverem como comprovar que a sua realidade ambiental é de conhecimento do órgão ambiental, bom, esses estarão alijados, excluídos do crédito agrícola. Essa é a penalidade, então, estipulada. Essa é a maior das penalidades, lembrando, principalmente na lavoura da ourizicultura, que tem uma relação muito próxima com o órgão ambiental, que todos os procedimentos do órgão ambiental, a partir do final do prazo de preenchimento, passarão a exigir também, entre as várias documentações, a apresentação do cadastro ambiental rural do imóvel, até mesmo para simplificar o volume de informações. Muito obrigada pelas informações, assessor. Muito obrigado a vocês. A gente segue à disposição. O Sistema Farsul, nossa Federação da Agricultura, nosso Senar, a nossa Casa Rural, segue à disposição de todos os produtores da sociedade para colaborar. Obrigada. Darcy, esperamos então que todas as dúvidas dos nossos telespectadores sejam aí retiradas, através da entrevista com o assessor técnico do Sistema Farsul. É com você no estúdio.